Ok, muito bom dia, amados irmãos. Hoje, segunda-feira, né, dia 17, hoje dia 17 de maio de 2021. Mais uma vez estamos aqui pela graça do nosso Deus para compartilhar um pouco dos pensamentos do nosso Deus. Hoje, né, como eu falei, 17 de maio de 2021. E sabe, temos dias difíceis, momentos complicados, situações que parecem ser irreversíveis, mas Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus dos impossíveis. O que nós poderíamos considerar impossível hoje pode ser um grande milagre de Deus amanhã em nossas vidas. Sabe, amados irmãos, né? É tão importante para nós, né, no início da semana, poder ouvir de Deus e poder, sabe, colocar nossa esperança no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Sabe, em Salmos capítulo 30, versículo 5, está escrito: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Olha, amados irmãos, o favor de Deus, o favor imerecido de Deus, a graça de Deus, dura a vida inteira. A vida inteira. O choro pode vir pela manhã, o choro pode vir à noite, mas a alegria vem pela manhã. Está escrito: e o choro em nossas vidas poderá durar uma noite inteira. E essa noite, em algumas vidas, poderá durar dias, meses ou anos. Mas haverá uma manhã. O sol voltará a brilhar. E a alegria de ver que o nosso Deus não falha virá. Porque o Deus é fiel. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24, a fiel é que vos chama, o qual também o fará. Deus é fiel. Quantas pessoas choraram na Bíblia? Lembra da Ana, né? Chorou até perder as suas forças ali, né? No templo, e ali pensou que ela estava embriagada. A noite da Ana pode ter durado dias, meses, mas houve uma manhã e ela pôde abraçar o filho Samuel e depois outros filhos. O choro pode durar a noite inteirinha, mas a alegria vem pela manhã. Talvez nesse momento, você que está me assistindo, está passando por um momento difícil na sua vida. E está chorando. E ninguém vê, ninguém entende, naturalmente falando, mas Deus, espiritualmente falando, Deus vê, Deus está vendo. Né? Lembra dos homens de Davi em 1 Samuel 30? 600 homens chorando até perder a força. O próprio Davi chorou até perder a força. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E o que aconteceu? Uma grande vitória que Deus deu, com 400 homens sobre os midianitas. O choro pode durar a noite inteira. Talvez você está passando por uma noite de choro no início dessa semana, nessa segunda-feira. Talvez você não sabe, mas talvez eu esteja passando por uma noite de choro. Todos nós temos uma noite de choro em nossas vidas, ou várias noites de choros. Mas nossa esperança está naquele que consumou a obra na cruz do Calvário. Nós temos uma viva esperança, de acordo com 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. E é essa a esperança que nós agarramos, porque ela está fundamentada na palavra de Deus e não em axiologias de homens, mas sim na palavra de Deus, que diz que o choro pode durar a noite inteirinha, mas pela manhã vem a alegria. Lembra de Ezequias? Em Isaías 37, 38? Ezequias chorou a noite, teve uma noite de choro quando ele soube que ele iria morrer. Ele virou o rosto para a parede e chorou diante do Deus de Israel. Clamou. E que Deus disse?
Mandou Isaías voltar e falar com Ezequias: eu ouvi o seu clamor, eu vi as suas lágrimas, eu vi as suas lágrimas, diz o Senhor. Vou acrescentar 15 anos na sua vida. O choro pode durar a noite inteirinha, mas a alegria vem pela manhã. Imagina o coração da alegria, a alegria no coração de Ezequias. Imagina a alegria no coração de Davi. Imagina a alegria no coração dos 600 homens que choraram até perder a força depois que Deus deu a vitória. Imagina a alegria da Ana com seu filho no braço. Sabe, quando Deus chamou Moisés, em Êxodo, capítulo 3, para que ele fosse resgatar, tirar o povo hebreu da escravidão do Egito. Deus disse para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi as suas lágrimas. Deus vê as nossas lágrimas. O choro pode durar a noite inteirinha, mas a alegria vem pela manhã em nossas vidas. Oh, amados irmãos, em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, está escrito, versículo 57 e versículo 58. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Firmes, sede firmes. É a palavra bebaios no grego, e fala sobre ser firme, ser seguro, firmemente seguro, forte, estabelecido, perseverante, que continua. Sabe? Sede firmes na fé, sede perseverantes na fé, continuem fortes e seguros na fé, que o único meio, porque esse é o único meio de agradar ao nosso Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, está escrito, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ó, amados irmãos, Deus, Ele está conosco nas noites de choro das nossas vidas. Ele está conosco nesse momento de incertezas. Sabe, nós precisamos confiar no Senhor, crer que haverá uma amanhã, e o amanhã em nossas vidas será de grande alegria, porque nós veremos o mover do nosso Deus, os milagres da graça de nosso Deus, por meio de Jesus Cristo. Aqui no 2 Coríntios 4, versículo 18, está escrito: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Não andando nós nas coisas que vemos, incredulidade. Não sejamos incrédulos. Não andemos nós nas coisas que vemos, porque as que não se vemos é fé, andar de fé em fé. O alvo do inimigo é anular a nossa fé. O alvo do inimigo é fazer-nos ficar empacados no nosso caminhar com Deus. Quando perseguidos, o inimigo quer que vivamos sem esperança. Quando abatidos, o alvo do inimigo é que sejamos firmes em ficar sem esperança. Quando atribulados, sem esperança. Por isso, não atentando nós nas coisas que vemos, porque as coisas que vemos, incredulidade, muitas vezes. Mas nós, nas que não vemos, atentamos, pois, nas coisas que não vemos. Porque isto é fé, andar de fé em fé. Jesus disse, em João 16:33, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo terás noites de choro,
Mas confia que haverá um amanhã, e o amanhã terá alegria. Amados irmãos, Deus está trabalhando em nossas vidas neste momento. O choro pode durar a noite inteira, e talvez você está passando por uma noite de choro que está durando dias, ou meses, ou anos. Não desista. Continue firme. Continue perseverante. Continue confiando no Senhor. Continue andando de cabeça erguida. Porque haverá um amanhã. E o amanhã terá alegria. Lembra do povo hebreu no Egito que chorou, clamou, e Deus viu, e Deus ouviu. Deus viu suas lágrimas e ouviu o seu clamor. Lembra de Ana chorando diante de Eli no templo. Deus viu o choro de Ana e a alegria dela em amamentar um filho. Deus viu o choro dos 600 homens de Davi e de Davi, que choraram até perder a força, em 1 Samuel 30. E nós sabemos da alegria no coração deles de repartir os despojos para os 600, depois da vitória que Deus nos deu. Nós vemos sobre o choro de Ezequias, com os seus olhos voltados para a parede. Deus viu as suas lágrimas. Deus ouviu o seu clamor e acrescentou 15 anos na vida de Ezequias. Amados irmãos, se você e eu, nós estejamos nesse momento passando por uma noite de choro, vamos continuar confiando no Senhor. Vamos continuar descansando na graça de Deus, porque o seu favor dura a vida inteira. A graça de Deus está disponível para as nossas vidas, a nossa vida inteira. Ela nos motiva a continuarmos de cabeça erguida e nos dá força nas noites de choro em nossas vidas. Porque o choro pode durar uma noite inteirinha, mas haverá um amanhã. Ergue a cabeça, vamos continuar confiando, vamos continuar descansando na graça de Deus, vamos continuar, olhando com os olhos da fé, como eu falei ontem, sobre nós estamos em cima da rocha, e em cima da rocha nossos problemas são fichinha para Deus. Quando nós olhamos nossos problemas de cima da rocha, vamos ver que são pequenos diante de Deus. E Deus nos colocou em cima da rocha inabalável, Jesus Cristo. Amados irmãos, o seu choro, o meu choro pode durar a noite inteirinha, mas haverá um amanhã, e o amanhã alegria. Creia, vamos em frente, não desista, não chute balde. Hoje, 17 de maio de 2021, segunda-feira, o início de uma semana que nós podemos ter grandes vitórias no dia a dia. Deus vai suprir, Deus vai cuidar, Deus vai curar, Deus vai transformar, Deus irá fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Creia, confie, a noite pode durar o choro pode durar a noite inteirinha, mas haverá o amanhã, e o amanhã a alegria. Que Deus te abençoe, que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida neste momento, que Deus te abrace, te acolhe no seu colo e te proteja debaixo das suas asas. Que Deus possa fazer infinitamente mais em minha vida nessa semana, e que possamos dar a honra, a glória e o louvor àquele que é digno de receber, Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.